Você já sabe o que é planejamento de trade. Saiba agora como configurar a ferramenta no Tride. Se liga no vídeo e aprenda na prática como configurar o planejamento de trade por papel, por ordem ou por regras de stop. Entenda como estabelecer metas de lucro por pregão, por trade e saiba como definir máximas de trades, tempo e horário e crie alertas com som ou pop-up e muito mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Fala pessoal, vídeo de hoje para a gente falar sobre o planejamento de trade. Não existe planejamento ideal, não existe planejamento perfeito, isso não existe, tá? Não existe uma regra, uma receita para o planejamento, tá? O que existe é o que faz sentido para você, o que faz sentido para os seus objetivos, o que faz sentido dentro da sua estratégia operacional, é claro, e o que tem mais sinergia como você lida com as suas operações, com o seu dia de trabalho aqui, fazendo as suas operações de day trade ou swing trade. Enfim, a gente vai falar sobre um planejamento aqui de day trade. Então vamos lá. Como é que eu faço para abrir aqui a caixa de configuração? Você tem dois caminhos. Primeiro é clicando em editar, preferências, e aí você vem aqui em plano de trade e você tem essas configurações. Se você clicar na setinha para o lado, você vai ter aqui por ordem, por exemplo, mercado à vista, qual é a variação máxima que eu aceito, qual é a quantidade máxima de papéis que eu posso comprar. Então você vai preenchendo essas configurações. BMF aqui é o mercado futuro, tá? Mercado futuro, mercado de opções, mercado financeiro e aqui a zeragem e reversão do swing trade, quantidade máxima de lotes. Se você clicar aqui no botão, ó, de ajuda, ele vai falar, ó, defina a quantidade máxima de lotes de uma ordem de zeragem ou reversão. Exemplo, Petro 4, um lote equivale a 100 ações. Com a quantidade máxima de 5 lotes, o alerta será exibido caso a ordem seja maior que 500 lotes. Tá? Então você tem aqui algumas configurações que você pode utilizar e você será notificado. Por papel, você vai preencher aqui o nome do papel. Vamos lá. Vou usar o Petro 4 mesmo, clico em mais. E aí você vem aqui e começa a fazer as suas edições. Máximo de posição, operar máximo, perda máxima financeira, meta de lucro financeiro e aqui unidade em reais. Clica aqui em concordo e dá aplicar. Regra de stop, a gente tem um vídeo aqui que explica como configurar a sua regra de stop. Mas vamos aqui no planejamento do trade. A gente vai falar aqui sobre como você construir isso aqui do jeito que seja mais assertivo para você. Tá? E qual é o outro modelo que eu tenho para abrir? Negociação, configuração do plano de trade, ou você pode utilizar o atalho Ctrl F3. Cliquei aqui, abriu a caixa e a gente vai começar a configurar aqui agora. Então vamos lá. Se você tem uma meta de lucro por pregão, algumas pessoas têm, por exemplo, eu quero ganhar R$200 e aí eu vou encerrar meu dia, R$300 e eu vou encerrar meu dia. Então você vai colocar aqui, meta de lucro no pregão, como por exemplo R$300. Legal. Meta de lucro por trade. A cada trade que você faça, o teu objetivo é em torno aqui de R$100. Tá? Novamente, se você clicar aqui, ó, ajuda, ele vai falar, ó, você será avisado quando o seu lucro no trade atingir a meta definida. A operação não será fechada, você será avisado, ok? Então, já configurei aqui. Máximos de trades perdedores consecutivos. De novo, ó. Você será avisado caso tenha um número definido de trades perdedores consecutivos e tente operar novamente. E aqui, essa opção aqui a gente vai falar mais tarde. Então, eu atingi aqui, coloquei aqui duas operações. Se eu perder duas vezes seguida, é porque para mim, pode ser, o dia está ruim, eu não estou no time do mercado, eu estou errando alguma coisa, então ela vai me bloquear de fazer a terceira operação. Tá? Eu serei notificado, na verdade. Máximo de médios contra a posição consecutiva. Se você tem dificuldade em entender sobre preço médio, se você faz muito preço médio, se isso é uma coisa ruim para você no longo prazo, você pode selecionar essa caixa aqui e estipular aqui uma quantidade. Se você é aquela pessoa que faz médio descontroladamente, você pode selecionar essa opção aqui, tá? Perda financeira máxima por pregão, ou seja, se eu perder X reais, o dia acabou para mim. Então vamos pensar aqui em R$200. Perdi R$200, o dia acabou para mim, a gente vai fazer a operação só no dia seguinte. Perda financeira máxima por trade, e aí você pode colocar aqui 50, se você quiser você pode colocar 100, e aí você vai ter que definir esses valores fazendo análise das suas operações, como é que é a sua estratégia operacional, tá? Máximo de trades por pregão,
Ou seja, você tem um número máximo de operações que você gostaria de fazer ou que você faz? Ou, por exemplo, você chegou a fazer um estudo que mostra que, na média, os dias que você faz menos operações são os dias mais vitoriosos? Ou os dias que você faz 5 operações são os dias mais vitoriosos? Então, isso é interessante você saber por quê? Porque você coloca aqui, olha, eu sei que se eu fizer no máximo 3 operações por dia, é o suficiente. São dias que eu saio mais vitorioso que perdedor e quando eu perco pouco, tá? Essa opção aqui eu não sei se faz muito sentido para vocês, mas eu vou deixar aqui e vou explicar como funciona. Duração máxima de um trade, né? Tempo máximo por trade, 30 minutos, 1 hora, você pode definir aqui. Isso aqui também é ideal você ter uma base de dados, uma análise mais apurada de duração das suas operações. Se as operações mais longas elas tendem a ser mais perdedoras, se as operações mais curtas elas tendem a ser mais perdedoras, então você pode configurar isso aqui de acordo com o que fizer sentido para você. Horário pessoal de zeragem, isso aqui é o seguinte, qual que é o horário máximo que eu posso estar com uma posição aberta? Lembrando que o mercado ele se encerra por volta de 18 horas para operações de day trade no mercado futuro e mercado à vista 17 horas. Então você precisa configurar isso aqui de acordo com o mercado que você estiver operando, tá? Então o horário pessoal de zeragem e o horário de zeragem da corretora. Se você não sabe, recomendo que você entre em contato com a sua corretora e descubra qual é o horário de zeragem da corretora. Porque caso contrário, se você estiver aqui uma operação aberta e a corretora atingir o time, o tempo, né, de zeragem e você não tem saldo para ficar posicionado para swing trade, a sua operação será zerada automaticamente e para isso existem alguns custos que você vai pagar. Então se informe quanto isso, tá? Vamos marcar aqui. Modos de alerta. Alerta como notificação, alerta como mensagem de pop-up. Você pode selecionar as duas, você pode escolher a que ficar mais interessante para você, ou você pode colocar aqui um alerta sonoro também, tá? Então selecione o que ficar mais interessante para você aqui. Plano de trade pré-trade. E aqui você vai definir se você quer que o trade ele impeça, o plano de trade impedirá que você envie uma nova ordem, ou o plano de trade mostrará uma confirmação ao enviar uma nova ordem. Você vai conseguir enviar, mas você precisa confirmar de que você está ciente que algum desses parâmetros foi atingido, tá? Então você é quem define aqui qual é o tipo de bloqueio que você quer, de notificação que você quer. O impedir eu acho mais sensato. Porque se você atingiu alguma das configurações aqui que você pré-definiu, alguma coisa está errada, então é melhor impedir, tá? E aqui é um ponto muito interessante, que é bloquear edição. Olha só. Quando o envio de uma nova ordem for impedido, a edição dos parâmetros do plano de trade será bloqueado pelo tempo configurado. Além dos parâmetros do plano de trade, os modos de visualização da posição também não poderão ser alterados enquanto o bloqueio estiver ativo. Ou seja, se você atingiu, por exemplo, máximo de 3 perdedores, 2, se eu atingir 2 vezes, já 2 operações e eu perdi, e se eu deixar aqui essa opção marcada e colocar assim, bloquear por 1 hora, então são 11 horas da manhã, e aí eu atingi essas duas aqui, eu só vou conseguir liberar para fazer uma operação, mesmo sabendo que eu já bati a minha meta do dia de perdas consecutivas, 11 horas, então meio-dia na verdade, 11 até meio-dia, 1 hora. Ou você pode colocar assim, bloquear até o fim do dia, ou seja, mesmo que você atingiu, o trade ele vai bloquear, ele não fará nenhuma ordem, ele não enviará nenhuma ordem para você até o final do dia. Então, você só consegue operar no próximo dia útil, né? No próximo dia de pregão, tá? E aí, é um negócio que eu acho também muito bacana, que evita que você cometa o overtrading ou aquele dia de fúria, onde você consegue perder tudo que você acumulou ali durante uma semana, durante um mês ou durante um período, tá? Então, pessoal, utilizem isso aqui de maneira sensata, de acordo com as características do seu modo de operação, do seu setup de operação, para que você tenha isso aqui como seu aliado e não como uma coisa que está te sabotando, tá? Recomendo muito fortemente que você utilize isso aqui, independente do estágio que você esteja hoje, se você é iniciante, se você está intermediário, se você já é avançado. Isso aqui é muito importante para todo mundo, porque, como eu falei, pode fazer com que você tenha lucros consecutivos, evitando os dias de fúria aí, que são aqueles dias que tomam tudo da gente, né? E aí você seleciona aqui o concordo, clica em aplicar. Você precisa colocar a sua assinatura digital aqui e dá em OK. Fechado? E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.